A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Graças a Deus, mais um dia o Senhor nos concedeu, né? Nos presenteou, podemos dizer assim. Mais um dia o Senhor, o nosso Deus, nos presenteou e por isso nós estamos alegres, né? Estamos felizes porque é graça e bondade do nosso Deus. Por mais esta manhã maravilhosa, dia 5 de abril, hoje é quarta-feira, mais um dia que o Senhor nos concedeu, alegremos-nos e regozijemo-nos nele. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma quarta-feira abençoada. Já deu um presentão que é mais um dia de vida, né? Mais uma oportunidade para você dizer que Jesus é bom, para você falar de Jesus, para você aproveitar aquilo que Ele criou para nós. Antes da gente começar a nossa live, nós vamos fazer uma oração agradecendo a Deus por mais esta grande oportunidade da gente poder falar do seu amor, falar das maravilhas deste Deus. Amém? Bendito e eterno Deus, Pai Celestial, Pai de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta manhã, nesta live abençoada, que o Senhor tem nos concedido mais um dia, nós queremos só te agradecer. Um momento só de gratidão, ó Pai, porque tu tem cuidado de nós, porque nos deitamos, dormimos, acordamos e nos levantamos, Senhor, e muitos estão saindo para os seus trabalhos, outros saíram bem cedo, outros já estão retornando aos seus trabalhos, porque os seus trabalhos são noturnos. Mas em tudo, ó Pai, nós estamos te dando graça por mais este privilégio, este presente, esta oportunidade de mais uma vez poder falar no Teu nome e nas Tuas maravilhas. Todos aqueles que irão participar da live, ou direta e indiretamente, que sejam abençoados, que sejam alcançados por esta palavra, que exorta, que corrige, que ensina, que redargue, é a Tua palavra, Senhor, que nos coloca do jeito que Tu quer. Por isso nós estamos te pedindo, e eu sei que ela não volta vazia, Senhor, e que o Teu Espírito Santo venha, com certeza, e irá cumprir a sua missão, que é de convencer as pessoas, principalmente aqueles que ainda não receberam o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Que o Espírito Santo venha convencê-las, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, eu fico muito feliz porque falar de Jesus é muito bom. Falar de Jesus é muito bom. A gente sente um privilégio de colocar a nossa boca, os nossos lábios a serviço do reino de Deus. Amém? Espero que você já tomou aquele cafezinho, né? Eu ainda não tomei, mas vou tomar ainda, se Deus assim quiser, se Deus assim permitir. A gente diz assim porque a gente está baseado nas Escrituras, a gente não sabe nem o nosso dia de daqui a pouco, né? Não sabe também de amanhã, então eu digo assim, daqui a pouco, se assim o Senhor me permitir, estarei saboreando um delicioso café com um pãozinho, com aquela manteiga gostosa, tá bom? Espero que você esteja aí também assistindo a live e tomando seu cafezinho, se alimentando, e espero também que você agradeceu a Deus por esse pão, né?
por esse café, pela manteiga, enfim, agradecer por tudo, tudo que está na tua mesa é providência de Deus, né? Deus deu saúde também a alguém lá no campo, e lá no campo tem as pessoas que trabalham, né? Às vezes a gente esquece também de mencionar, irmãos, essas pessoas que trabalham no campo, né? Acordam cedo. Papai e mamãe falava muito, né? Meu saudoso pai, presbítero Geraldo, e a irmã Inês, mulher de mesa de oração, e contava muitas histórias ali em Espírito Santo, né? Minas Gerais, é onde pai viveu boa parte da sua vida, que é Espírito Santo, terra natal dos meus pais, e do trabalho que até mesmo as crianças, não sei se ainda hoje, né? Porque e acredito que ainda hoje, né? Crianças acordavam cedo para ajudar seus pais ali no trabalho do campo, então o trabalho é muito árduo, mas é claro que eles têm ali colheitas maravilhosas, porque ao tratar da terra, porque o dever de plantar e regar é nosso, e quem dá o crescimento, o legume, a verdura, né, as frutas, é Deus, só Deus pode fazer isso, mas regar, arar a terra, cuidar da terra, trabalhar na terra, é dever nosso, tá bom? Então, todas as vezes que a gente vai se alimentar, não se esqueça de agradecer a Deus pela vida do homem do campo. Quando eu digo o homem do campo, está relacionado também à mulher, que estão ali trabalhando arduamente, trabalhando pesado, para colher a batata, colher feijão, colher arroz, né? E está sempre orando para que Deus venha abençoar, dar sabedoria aos nossos governantes, tanto federal, tanto quanto governos estaduais e municipais, para que venham progredir nesse assunto também concernente ao homem do campo, a valorizar as pessoas que estão ali. Então agradeço a Deus, esse pão que está aí, foi feito do trigo, que foi colhido por um trabalhador, uma trabalhadora lá do campo, né? Essa laranja docinha, né? Eu particularmente gosto de laranja pera, gosto muito de fazer suco, e também chupar laranja de vez em quando é bom, né? Mas sempre agradecendo, essa laranja está aqui pelo meu esforço, o nosso trabalho, está na nossa mesa, que o Senhor abençoe o nosso salário, né? E o homem que é fiel, obediente a Deus, comerá o melhor desta terra, né? E agradecer a Deus pela laranja, batata, pelo arroz, pelo feijão que está ali no seu prato. E lembrar do homem do campo. Amém? Então agradeça muito a Deus. O leite também, ainda que aqui no nosso estado do Rio de Janeiro, a gente sente que o leite está muito misturado, não é aquele leite puro mais que a gente tomava quando era menino, né? Me lembro que chegava lá, e estou muito lembrado o nome das pessoas ali, que tinha ali os seus currais, mas parece que um era Seu Vadim, pessoal de Caxias aí da minha terra, Caxias aqui no Rio de Janeiro, viu? Que tem Caxias também lá no Rio Grande do Sul. Um abraço aí para os amigos do Sul. Mas eu estou falando de Caxias, Duque de Caxias, aqui município no estado do Rio de Janeiro, né? Que é a minha cidade natal, Duque de Caxias, que eu amo de paixão. E ainda que moro em São João e amo também, a minha cidade de São João foi aonde me acolheu e foi aonde verdadeiramente Deus trabalhou na minha vida, e conheci uma pessoa maravilhosa que é minha esposa Paula Faria. Então, ali chegava Seu Vadim, pessoal do Seu Manel também, né? Me ajude aí o pessoal de Caxias, Seu Manel. Eles levavam lá aquela garrafa de leite purinha, né? E aí se tinha água, tinha pouquíssima. Tanto que mãe passava lá na leiteira e ficava aquela nata por cima, ela tirava. E aquele leite saudável. E assim a gente fomos alimentados. Então o tempo passa e vem muitas misturas. Mas mesmo assim, agradeço a Deus também pelo leite, né, que está aí na tua mesa aí para você misturar com café para fazer aquele famoso pingado, né? Que diz que o pingado faz bem também, aí o café com leite faz bem para quem tem problema de anemia. É muito saudável,
para quem tem problemas de anemia. Aí, tá vendo? O canal do pastor Rogério Faria é também, além de pregar a palavra do Senhor, prestar serviço ao reino de Deus, e ainda também tem entretenimento, tem algumas horas que tem notícias, né? E também é de assuntos aí de culinária, né? Pode ser assim chamado, né? Então tudo isso dá graça. A Bíblia diz em tudo, né? A Bíblia diz em tudo, dai graças, porque essa é a vontade do Senhor. Então eu vou lembrar de novo, não se esqueça de agradecer a Deus pelo homem do campo. Tá bom? Se você tem um tempinho aí, compartilhe a nossa live, que hoje nós vamos falar dos segredos para alcançar propósitos, né? Nós vamos falar segredos que para nós, como filhos de Deus, alcançar propósitos de Deus, que venha a ser propósitos, pastor Rogério. Propósitos são, né, algum desígnio, algum objetivo que Deus tem para realizar, né, na nossa vida. Propósitos para nossas vidas, né? É que você quer alcançar alguma coisa e Deus ele vai, né, com certeza te dar a luz, mostrar o caminho para que você venha alcançar os propósitos de Deus, que eu tenho certeza que os propósitos de Deus para a nossa vida é bom, porque Deus é bom. Amém? Então a gente pode ler lá em primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, e no versículo 9 diz assim, do capítulo 2 de primeira carta de Paulo aos Coríntios, vai dizer: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para nós, os que o amam. E o versículo 10 vai dizer: mas Deus nos lá revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. No versículo 11 diz: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Olha, o 12 diz: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Amém? Versículo 13, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Versículo 13, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. E o versículo 14 diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Glórias a Deus. E o versículo 15 vai dizer: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Glórias a Deus. Então nós vamos falar aqui sobre os segredos, né? Os segredos para alcançar os propósitos de Deus, né? A gente sabe, a gente conhece o nosso Deus, nós que conhecemos o nosso Deus, a gente sabe que Deus tem, ou seja, Ele usa muitos e variados meios para preparar um fim, né? Algo lá no fim para nós. E primeiro Ele nos prepara para que nós estejamos prontos para que os seus propósitos se cumpram em nossa vida. Deus não dá assim algo aos seus filhos sem que estes estejam preparados para receber, porque muitos não valorizam. Então Deus, primeiro que Ele faz, Ele tem os seus variados meios, né, para nos preparar a fim de que venhamos receber ou estar prontos, né, para que os seus propósitos se cumpram e nós venhamos receber algo da parte do Senhor. Então, existem alguns segredos, né?
O primeiro segredo que nós temos para alcançar os propósitos de Deus é não menosprezar o tratamento de Deus. Nós vamos explicar isso aqui. Não menosprezar o tratamento de Deus. Ou seja, nós demos início falando o quê? Que Deus tem seus vários meios para nos preparar, né? Para que estejamos prontos para que os seus propósitos se cumpram em nossas vidas. Então, a primeira coisa, né, o primeiro segredo é não menosprezar o tratamento de Deus, né? Nós cristãos, nós filhos de Deus, devemos entender que as coisas não acontecem conosco por acaso. Nada acontece na vida do cristão por acaso. Não existe isso na vida de um cristão verdadeiro. Então, por sabermos e entendermos que as coisas não acontecem conosco, filhos de Deus, por acaso, nós não devemos murmurar. Porque, ou questionar, murmurar ou questionar, né? Ou até mesmo desanimar, né? Mas a gente fica reclamando muitas das vezes, porque isso, porque aquilo, tá certo que Deus sabe e lembra que somos pó, e somos seres humanos, somos pó e cinza, mas nós que entendemos e sabemos que Deus tem a sua forma de trabalhar para nos abençoar, para cumprir os seus propósitos na vida dos seus filhos, a gente não devemos murmurar, questionar, porque vamos desanimar se fizermos isso. Então, nós não devemos, a primeira coisa, o primeiro segredo que nós não devemos fazer para que possamos alcançar os propósitos divinos é não menosprezar o tratamento de Deus. Amém? Nós, como filhos, devemos aceitar as lutas e as adversidades e entender que é um tratamento, pode ser um tratamento de Deus para que você venha crescer. É assim que Deus faz, né? Não murmure, não questione, não desanime, né? Entenda que muitas lutas, né? Muitas adversidades, é Deus tratando, tirando aquilo que está em excesso e acrescentando aquilo que está faltando. Amém? E nas minhas orações eu sempre peço a Deus, Senhor, vai tirando aquilo que está em excesso e acrescenta o que está faltando. Então não menospreze, é o primeiro segredo aqui que nós temos para passar para você, é não menosprezar o trabalhar de Deus, o tratamento de Deus. Deixa Deus resolver, como diz um hino do nosso querido irmão Marcos Antônio, deixa Deus resolver. Ele fala, deixa Deus resolver, Ele sabe o que faz, Ele quebra as correntes, Ele faz muito mais. Deixa Deus resolver, porque Ele é. Deixa Deus resolver, porque Ele é. Amém? Então não murmure, não questione, não desanime, aceita as adversidades. Tem pessoas que ficam, é uma oração que eu particularmente, não sei você, não sei o amado, não sei os amados irmãos, a irmã, eu não aceito muito esse tipo de oração que fica, Senhor, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo, quem somos nós? E começam até mesmo a colocar Deus na parede, ou seja, discordando do tratamento de Deus, do agir de Deus, da forma de Deus trabalhar. E fica, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo e tal. E começam a murmurar e não aceitar muitas lutas e muitas adversidades. E estão praticamente ignorando o tratamento de Deus, e que é para o nosso bem, é para o nosso crescimento, para o nosso elevo espiritual. Então esse é o primeiro segredo para que possamos alcançar os propósitos de Deus. Não menospreze o tratamento de Deus. Não menospreze. A gente sempre fala da situação de Jó, que
com certeza você não está passando, nem eu, e jamais passaremos, né, o que Jó passou. Mas Jó, mesmo naquela situação, nós falamos em uma live aí, ele é um homem em putrefação ainda em vida. Ele disse, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai falar sobre o fim que Deus deu a Jó. Olha lá, Deus deu a Jó muito mais do que ele havia perdido, né? Então, paciente, não questione, não desanime, seja paciente, né? Então, esse é o primeiro segredo. Quer alcançar os propósitos de Deus, não menospreze o trabalhar de Deus. Deus está no controle da situação. Saiba que Deus está no controle de tudo, Ele não perdeu o controle da situação. Às vezes sei que é difícil, sei que às vezes são momentos dolorosos, mas é o meio que Deus, né, encontrou para os propósitos que Ele tem na sua vida. Amém? Nós sempre falamos nas lives que tocamos nesse assunto, Deus não prova você para te conhecer, porque Ele já te conhece. Ele conhece, sabe também, antes de você pensar o que você vai pensar, Ele já sabe o que você vai pensar. Ele conhece o seu deitar, conhece o seu levantar, Ele te conhece. Ele te conhece. Então Deus não precisa provar para te conhecer, Ele não te prova para te conhecer. Você é provado para que você se conheça, né? Porque tem muita gente que está com salto alto, arrumou um evangelho de salto alto. E aí Deus vem provando para que você vê quem você é realmente. De fato, nós somos dependentes do Senhor. E o próprio Jesus disse que sem mim nada podeis fazer. Então esse é o segredo. Não menospreze o tratamento de Deus. Não entre nessa doutrina aí de eu não aceito, eu não aceito. O próprio Jesus nos ensina um exemplo que quando ele estava para ser crucificado, já estava chegando a hora, ele já estava sentindo já no seu corpo, né, as dores dos cravos, já estava sentindo a morte se aproximando e disse, Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Mas ele mesmo disse, todavia não seja feito como eu quero, mas seja feita a tua vontade. Amém? O segundo segredo, o primeiro segredo para alcançar os propósitos de Deus é não menosprezar o tratamento de Deus. O segundo segredo é, irmãos, superar situações difíceis. Olha aí, superar situações difíceis, né? Quando nós paramos diante de um obstáculo, ou até mesmo pensamos em recuar, nós não estamos conseguindo enxergar aquilo que Deus tem para nos dar, irmãos. Nós estamos sem aquela visão. Por exemplo, um exemplo, porque a Bíblia diz que nós não andamos por vista, andamos por fé, sim ou não? Andamos por vista. Se fôssemos andar por vista, era tão perigoso que a gente olhar muito para fatos, né? E andar por fé é totalmente diferente do que andar por vista. Então, quando andamos por vista, muitas das vezes a gente olha, não tem como, é impossível, não dá. Por quê? O fato diz que não dá, mas e a fé? E a fé? Olhando assim para o povo hebreu, né, diante de Faraó, ali estava em frente o mar, atrás estava ali o exército de Faraó vindo com toda a fúria para aprisionar ou até mesmo matar o povo hebreu. E a ordem que Deus deu a Moisés, olha, diga ao povo que marche. O mar vai se abrir, Deus ia fazer o que só ele podia fazer. A impossibilidade é com Deus, a possibilidade cabe a nós. Então o que cabia ao povo hebreu é marchar, né? O mar vai se abrir, que só Deus vai fazer isso. Então o fato de não tem como, mas Deus abriu, né? Jesus andando sobre as águas, a lei, existe uma lei chamada de
né? A lei que ele mesmo determinou. A lei que ele mesmo determinou. Não pode você subir na água ali, você vai afundar, mas Jesus andou. E depois de Jesus, o único que andou ainda que pouco, mas andou, foi Pedro, viu? Depois de Jesus, o resto é balela, é truque, é os mágicos aí dizendo que é mágico, que anda em cima de água, mas é mentira, é tudo à base de truque. Depois de Jesus, quem andou sobre as águas foi Pedro. Ainda que afundou porque viu o tamanho das ondas, e olha que era pescador, conhecia o mar. E sentiu medo, e Jesus disse para ele, homem de pouca fé ou pequena fé. E Jesus ali o salvou. Então, nós devemos superar situações difíceis, porque senão a gente vai olhar muito para as ondas da tempestade, para os obstáculos, e a gente vai vir pela cabeça o quê? Recuar, irmãos. A gente vai recuar, né? Se Pedro continuasse olhando para Jesus, ele continuaria andando sobre as águas. Mas ele se assustou porque olhou para as ondas do mar e sentiu medo, se atemorizou. Então, quando você está focado muito nos problemas, você não enxerga aquilo que Deus tem para te dar, né? Então, esse é o segundo segredo para nós alcançarmos os propósitos de Deus, superar situações difíceis. Sei que não é fácil, mas o Senhor Jesus está dizendo, eu estou contigo, pronto. É só você tomar posse dessa palavra. Ele diz que estou convosco todos os dias, não é só hoje, amanhã, e todos os dias. Amém? Então, ao parar diante de um obstáculo, ou uma situação difícil, ou a onda bravia, não deixa que o inimigo coloque na sua cabeça que não tem jeito, essas barreiras não vão cair, esse inimigo não vai cair. Faça como Davi, né? Davi, um menino, nos deu uma grande lição para o exército de Israel. Ele deu uma lição para o exército de Israel. Não tinha preparo, como guerreiro, usava uma tiradeirazinha, que a gente conhece como funda, né? Mas ele foi na fé, e fala na força do Senhor. Não tinha força, mas ele tinha força de Deus, que experimentou lá onde ninguém via, né? Quando ele estava ali guardando as suas ovelhas, ele estava lá, né? Matou um leão, matou um urso. Parece piada, fato é, se a gente for olhar para fato, olha aí, se for olhar para fato, olhar para fato, vai dizer, é brincadeira, rapaz. Um menino, um homem aí com mais de 100 quilos, forte, um halterofilista, vamos botar aí, brigar com um leão não aguenta um segundo porque o bicho vai deslacerar o ser humano. Mas Davi não lutou na força dele, lutou na força do Senhor. O Senhor deu a ele capacidade sobrenatural. Sobrenatural de Deus agiu na vida de Davi. Então tudo isso preparou Davi. Olha, por isso que a gente começou dizendo que o primeiro segredo para alcançar os propósitos de Deus é não menosprezar o tratamento de Deus. E Davi não menosprezou. Enquanto ele estava sozinho lá no campo, né? Deus estava ali preparando ele, porque lá na frente, né? Lá na frente, como o nosso Deus é onisciente, onipresente, onipotente, o nosso Deus já sabia que lá na frente Davi ia se deparar com uma situação que isso aqui hoje, né, você não entende hoje, amanhã você vai entender. Então, Davi, aquilo ali criou a coragem. Davi se lembrou daquela luta que ele lutou com um leão, matou um urso, e aquilo diante de um gigante de quase 3 metros de altura, forte, um homem guerreiro, todo preparado, que até o exército de Israel ficou com medo, e Saul, que estava na frente, Saul era um homem grande, forte, ele poderia estar lá brigando, e segundo, né, o costume da época era ele que era para estar lutando com Golias, que era Saul. Ele era o monarca da situação, né, no que aconteceu da afronta do gigante. Então, quando a gente anda por vista, a gente vai olhar para o tamanho do gigante, a gente vai olhar para a habilidade do gigante, para a força do gigante, né? Ou como aqui, né? Nós vamos olhar para as situações, vamos olhar para os obstáculos, né? E quando a gente anda por vista, mas quando a gente anda por fé, a gente tem que fazer como Davi.
vê o gigante caído, mesmo de pé com toda a força. Davi enxergou o que todo mundo estava enxergando. Davi enxergou o que todo o exército de Israel estava enxergando e Saul também. Davi estava enxergando a mesma coisa. Só que Saul e o exército de Israel não conseguiu enxergar o que Davi enxergou. Por quê? Porque Davi enxergava além do natural, ele estava tendo ali também um discernimento espiritual. Ele disse, não, você está de pé aí com toda a força, mas eu já estou te vendo caído. O Senhor vai te entregar hoje em minhas mãos. Tu está há tanto tempo aí gritando, afrontando, dizendo palavras de baixo escalão. Você está mexendo com o exército do Deus vivo. E hoje vai ser sua queda. Hoje mesmo tu vai cair. Hoje o Senhor. Davi liberou uma palavra ali profética, irmãos. Ele disse, hoje mesmo o Senhor vai te entregar nas minhas mãos. Hoje tu vai cair. Hoje é o dia da tua queda. E o gigante ali com toda a força diante de Davi. Com toda a habilidade, com toda a força, com aquele tamanho. Olha aqui. E Davi, um menino, um adolescente, magrinho, nem vestiu as armaduras de Saul, tanto é que não dava, aquilo é até uma piada, né, irmão, botar Saul oferecer ao menino as suas armaduras. Isso é uma brincadeira, é um homem sem visão, irmão, um pastor sem visão, um líder totalmente desfocado do que realmente o menino precisava. O menino precisava de uma palavra, menino, você crê, olha lá, você conhece esse Deus, nosso Deus, o Deus de Israel, vai lá. Era ele que era para estar lá, irmão, na verdade. Mas Davi chegou para o gigante e falou, olha, você é um incircunciso. Você não tem nada de Deus, meu filho. Mas hoje eu vim na força de Deus. E hoje, em nome do Senhor dos Exércitos, Deus dos Exércitos de Israel, você vai cair. Você pode vir com todas as suas armas, com toda a sua fúria, com todo o seu tamanho. Foi na força do poder de Deus, foi na fé, irmão. Então, é essa superação difíceis que temos que superar, né? São essas situações difíceis que nós temos que superar. Porque situações difíceis, né, problemas, virão a todo momento, filho. Jesus, a palavra do Senhor não esconde isso de ninguém. Jesus não esconde isso de ninguém, não. No mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não tem para onde correr. O mundo aí usa uma frase, irmãos, se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Mas com a gente não tem isso não. A gente, né, nós vamos enfrentar na força do poder de Deus, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes, né? Irmãos, não tem esse negócio não. E é toda a armadura, a Bíblia diz toda a armadura, não é só capacete, não é só couraça, né? Não é só o sapato, não é só o escudo, tem que ser toda a armadura, né? E usando sempre a palavra que é a espada do Espírito, amém? Eu quero dizer para você nesta manhã que esses são os segredos, né? O primeiro segredo para alcançar os propósitos de Deus é: não menospreze o tratamento de Deus. Uma hora ou outra você vai precisar, como Davi precisou. Davi só foi para cima do gigante porque ele fala, ele discerniu, ele olhou assim com a visão aguçada. A visão aguçada de Davi, enquanto todo mundo estava vendo o gigante forte, de pé, bravo, Davi viu ele lá caído. Deus está me mostrando você caído. Essa é a diferença, irmão. Então nós devemos o quê? Não menosprezar. Segundo, superar situações difíceis, né? Esse é o segundo segredo para nós alcançarmos os propósitos de Deus. Anote aí. O primeiro é: não menospreze o trabalhar ou o tratamento de Deus, a forma que Ele está fazendo. Segundo, é superar situações difíceis. Não olhe para os obstáculos.
Claro, você não vai, como é que se diz? Não vai fazer vista grossa, não vai dizer, está ali uma parede na minha frente, eu vou dizer, não tem parede nenhuma, não é nada disso que eu estou falando. É você saber que a situação está ali, que os obstáculos estão ali, mas que não, e que esses obstáculos, que esses problemas, não venham impedir, não venham tapar os seus olhos espirituais, de forma que você não consegue enxergar aquilo que Deus tem para te dar. Amém? Então, é nesse sentido que eu estou dizendo. Supere essa situação difícil. Eu sei que está difícil o negócio, tal, mas fala assim, não. A tempestade está grande, mas ela vai passar. Como toda tempestade vem e passa. A luta está grande, mas tem alguma coisa aí para Deus, né? Deus está trabalhando nesse negócio aí. Deus está agindo aí. Deus está, né, tratando alguma coisa aí e para o meu crescimento, para o nosso crescimento, para uma experiência nossa para com Deus. Amém? Então anote aí, primeiro segredo, para alcançar os propósitos de Deus, não menosprezar o tratamento de Deus. Segundo, superar situações difíceis. Terceiro, irmãos, terceiro segredo para nós alcançarmos os propósitos de Deus. Alimentar esperanças. Amém? Alimentar esperanças. É um outro segredo, é o terceiro segredo aí para nós alcançarmos os propósitos de Deus, né? Ou seja, devemos todo dia, toda hora, irmãos, alimentar a nossa esperança para nós não perdermos os propósitos de Deus, né, na nossa vida. Alimentarmos a esperança, não. Toda hora você está dizendo, não, Deus me prometeu, Ele vai cumprir. Deus nem é um homem. Dizia lá, né, um homem que tinha tudo para ser um profeta usado por Deus verdadeiramente, Balaão. Quem conhece essa passagem sabe disso. Balaão tinha tudo para ser um profeta usado por Deus. Mas ele preferiu o quê? Preferiu, né, se corromper e o prêmio que Balaque ofereceu para ele para lançar tropeços ao povo de Israel. Mas ele mesmo disse assim, olha, ele conseguiu, né, ver que ninguém amaldiçoava também o povo de Deus, abrindo um parênteses, que ninguém amaldiçoava aqueles que Deus abençoa, né? Mas antes ele diz assim, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, não é? Porventura falaria Deus e não confirmaria ou não cumpriria, né? E ele mesmo, Balaão, tentou lançar maldição para cima do povo de Deus e não conseguiu. Muito pelo contrário, o povo foi mais abençoado ainda. E ele mesmo disse a Balaque, olha, aqueles que Deus abençoa é impossível amaldiçoar. É impossível a gente amaldiçoar aqueles que Deus abençoa. Oh, glória a Deus! Então, alimente as esperanças. Esse é o terceiro segredo para nós alcançarmos os propósitos de Deus, né? Para que você não venha a perder os propósitos de Deus para a sua vida, né? Vim pessoas com palavras contrárias, falei, meu irmão ou meu irmão, como que você aguenta passar por isso ou aquilo? Ele vem com essas palavras, sabe? Mas você fala assim, não, eu não posso perder de vista os propósitos de Deus na minha vida, não. Não dê ouvido a essas palavras contrárias que vão querer alimentar suas incertezas, vão querer fazer com que você questione, desanime, murmure, né? Mas, muito pelo contrário, alimente a esperança. Os segredos para alcançar os propósitos de Deus, o primeiro é não menosprezar o tratamento de Deus. Segundo, superar situações difíceis. Terceiro, alimentar esperanças, né? Tem um ditado que o mundo fala aí, enquanto a vida é esperança. Imagine nós, que nós temos um Deus que cumpre o que promete, né? Deus, ele é fiel. Amém?
Quarto, irmãos, submetermos ou submeter-se ao trato divino. Amém? Submeter-se ao trato divino. É quase não menosprezar o tratamento de Deus, mas submeter-se ao trato de Deus. Porque Deus, muitas das vezes, irmãos, Ele permite até mesmo, né? A nós, vamos trazer aqui, fazer uma comparação com o povo hebreu. Permite-nos rodear o deserto, como Ele fez com os israelitas no por quê, irmãos? Ele estava poupando o povo hebreu de lutas maiores, né? Que certamente faria o quê? Faria com que eles viessem desistir, né? Eles não estavam preparados para enfrentar, né, lutas maiores. Então, o que Deus fez? Deus permitiu que eles rodeassem, né, o deserto. E Deus, muitas das vezes, pode permitir isso também conosco, né? Por quê? Porque às vezes Deus está te poupando, né, de lutas maiores que talvez, né, você iria desistir, né? Você não iria aguentar. Deus não dá nada que nós não possamos suportar. Amém? Ele talvez possa estar fazendo isso contigo, pode estar fazendo com que você venha a dar volta ali, né, no deserto, né, rodeando o deserto, porque Ele está te poupando de lutas maiores para que você não venha desistir. É assim que Ele fez com o povo israelita ao tirar eles da escravidão do Egito. Amém? E outra coisa, irmão, os caminhos mais longos é uma excelente oportunidade, olha lá, para você orar mais. Você sabia disso? Deus sabe, irmão, Deus sabe trabalhar, Deus tem a sua multiforme sabedoria, Ele sabe como trabalhar. Os caminhos mais longos vai te oferecer, longo que eu digo até você alcançar os propósitos de Deus, vai te oferecer uma grande oportunidade para você orar mais, chegar-se mais a Deus, né? Mais oportunidades, glórias a Deus, de você ter, né, intimidade com Deus. Você vai orar mais com certeza. Quantas pessoas estão aí, pastor, já estou orando há 2, 3, 4 anos, continue orando. Olha, você olha para trás para você ver o quanto Deus já te deu livramento, te deu vitória. Olha aí, quantas vezes. Você está aí, porque está cada dia mais crescendo no conhecimento, né, e na graça. Então, os caminhos longos que Deus faz, muitas das vezes, é plano de Deus para te oferecer oportunidade para você ler mais, buscar mais, né, ir mais nos trabalhos de consagração, trabalho das irmãs, na nossa igreja, né? Porque muitos, infelizmente, estão atrás de bênçãos, não estão atrás do abençoador. Muitos vão para as orações, vão para vigílias, vão para não sei aonde, mas depois que recebem, elas não valorizam e abandonam a igreja, abandonam a oração, abandonam os irmãos. Então isso é perigoso. Então, submeta-se ao trato de Deus, deixa Deus trabalhar. Talvez o caminho está longo para você alcançar os propósitos. Deus está te levando a rodear o deserto, é para que você tenha está te oferecendo uma oportunidade de você crescer mais, né? Orar mais, buscar mais, jejuar mais, amém? Até mesmo pensar mais, irmãos, né? Que as coisas de Deus é assim mesmo. Excelente oportunidade para você pensar mais, refletir mais, ver assim, o que eu estou fazendo de errado, o que eu tenho que fazer, o que precisa ser acrescentado em mim que está faltando, o que precisa ser tirado de mim que está em excesso. Isso tudo faz você pensar mais, né? Os caminhos longos faz isso. Deus sabe o que é melhor para você. Amém? Deus sabe o que é melhor para você. Deus sabe o que é melhor para mim, para você, ou seja, para nós. Então esses são os segredos para alcançar os propósitos
de Deus. Não menosprezar o tratamento de Deus. Segundo, superar situações difíceis. Quarto, alimentar esperanças. E aliás, terceiro, né? E o quarto é submeter-se ao trato divino. Então, deixa Deus agir, né? Porque esse caminho longo aí que você está tendo aí como os israelitas, até chegar aos propósitos de Deus, que aliás aqueles que saíram do Egito, que murmuraram, não andaram por fé, irmãos, e eles morreram todos no deserto. Todos eles morreram no deserto. Porque, irmãos, murmuraram, sentiram saudade do Egito, cada aquele povo que saiu com eles, saiu lá com eles aquele povo que não era hebreu, mulheres hebreias que casaram com homens egípcios, homens hebreus que casaram com mulheres egípcias. Então aquele povo que vem misturado ali, que ficou lá a gente tinha isso, lá a gente tinha comida, tinha pepino, tinha isso, tinha carne, tinha muito trabalho, mas tinha tudo isso. Então isso aí contaminou a congregação, porque deu ouvido, muitos deram ouvido a isso. Mas aqueles que andaram por fé, que diz a Bíblia, que foram só dois, né, dos que saíram lá do Egito, da escravidão, que tomaram posse da terra, Josué e Caleb, porque andaram por fé. Olha aí a importância de não andar por vista, mas por fé. Amém? Então, Deus está te dando oportunidade para você orar mais, para você pensar mais, refletir mais, né? Agir com mais calma, vai devagar, vai com sabedoria, seja prudente, calma, entendeu? Então é isso, Deus sabe o que é melhor para nós. Irmãos, e tem muita gente que muitas das vezes elas estão no sono da indolência, né? Pararam, e às vezes Deus tem que dar uma sacudida no navio, né? Podemos dizer assim, né? Para despertar o crente dormente, né? Como ele fez com Jonas. Às vezes Deus tem que dar uma sacudida. Está muito aliás, irmão, eu gosto de estar sempre abrindo parênteses. O crente não pode ter uma vida muito sossegada, não, irmão, assim, no sentido de sem lutas, né? Porque agora é um tal de só vitória que, né? Isso é heresia, só vitória, irmão, só vitória, que só tem luta, filho. Não tem luta, né? Então, que só há vitória se tiver luta. Então, tem muita gente que está dormindo, aí Jeová vai lá e dá uma sacudida no navio para ver se desperta ali o crente dormente, como Jonas, né? Jonas era um homem que toda vez que Deus procurava Jonas estava dormindo, né? A última vez que Deus pegou ele dormindo foi lá que estava dormindo no porão, a tempestade comendo lá fora, navio sendo jogado para um lado e para o outro, os marinheiros preocupados, cada um invocando o seu Deus e nada daquela tempestade parar, até que encontraram o dormente Jonas, falaram, tem um dormente lá embaixo no porão, chama ele para ele invocar o nome do Deus dele. E Jonas até que foi humilde, né? Jonas ali foi bastante humilde, quando disse, não, o culpado sou eu, pode me jogar no mar, me lança no mar, porque essa tempestade vai parar. Eu sou o culpado, essa tempestade está assim, porque o meu Deus está triste comigo, porque ele mandou eu para uma direção e eu saí da direção dele. Amém, irmão? E aí os marinheiros ficaram até com medo de fazer isso. Não, mas pode lançar. Jonas falou, pode lançar que a tempestade vai passar, vai vir a bonança. E eles jogaram Jonas ali, e a Bíblia diz que depois houve bonança, né? E eu tenho a certeza, irmãos, eu não está ali, mas podemos pensar assim, raciocinar, que aqueles marinheiros se converteram ao Deus de Jonas, abandonou seus deuses, que não parou aquela tempestade, e com certeza se converteram ao nosso Deus, ao Deus de Israel, ao Deus de Jonas, porque viram que Deus tem poder, né, para parar a tempestade, para dizer, mar, se aquieta-te, vento, se acalma. Como Jesus fez lá naquela polpa também com os discípulos, né? Que os discípulos disseram, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Então eu creio que aqueles marinheiros que passaram por aquela situação, que viram aquilo acontecer com Jonas, eles se converteram ao Deus de Jonas. Amém? Então, supere, submeta-se ao trato de Deus, né?
Já estamos encerrando a live, irmãos. Queria fazer menos tempo, né? Mas a hora vai passando tão rápido. A gente sabe que é um privilégio, irmãos, participar dos propósitos de Deus. É por isso que tem segredo para nós alcançarmos os propósitos dele, irmãos. É um privilégio, né? E a única pessoa, irmãos, que pode impedir de você alcançar os propósitos de Deus, para que os propósitos de Deus não se cumpram na sua vida, a única pessoa é você mesmo. Você mesmo pode impedir que os propósitos de Deus venham a se cumprir na sua vida, né? Por quê, irmãos? Porque lá em Provérbios, a gente podemos ler aqui que é rapidinho, já estamos encerrando a live. Vamos ver lá. Em Provérbios, capítulo 19, 21, Provérbios 19, 21, vai dizer assim: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Ou seja, Deus não muda seus propósitos, né? Deus está dizendo bem claro aqui que muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Aquilo que Deus te prometeu, se você ficar na posição, você vai receber. Sai da fila da promessa não. Um louvor muito antigo, se eu não me falha a memória, era da Lauriette, não me perdoe por esquecer, mas fala que não saia da fila da promessa. Então a única pessoa que pode impedir os propósitos de Deus de se cumprir é você mesmo. Então fique quietinho, aquieta-te e saiba que o Senhor é Deus. Aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus, né? Deus não muda seus propósitos, mas isso cabe a você também ficar aí na fila da promessa, né? Não reclame, supere situações, alimente as esperanças, submeta-se ao trato de Deus, não menospreze o tratamento de Deus. Amém? Então, nós temos que discernir os propósitos de Deus, né? E a gente pode ver alguma outra coisa a mais aqui, porque, de acordo com as nossas limitações, nós nunca poderemos entender os propósitos divinos. Mas Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, vamos ver se dá para a gente ler ainda, a live já está ficando bem comprida. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, Paulo vai dizer aos Coríntios aqui, vamos lá, capítulo 2, versículo 10 ao 12, Paulo diz assim, a palavra do Senhor diz assim, irmãos, olha só, versículo 10 ao 12, diz, olha lá, mas Deus nos la revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que é dado gratuitamente por Deus. Glórias a Deus, né? Se Deus não nos desse, não fizesse com que seu Espírito viesse fazer nós entender os propósitos divinos, né? As nossas limitações, né? Fariam com que a gente nunca veríamos entender. Mas Deus é bom e nos faz entender que Ele tem um propósito para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida, viu? Mas uma coisa precisamos, irmãos, precisamos ouvir e entender a voz de Deus, né? Dar lugar ao Espírito Santo, né? Renovar sempre a nossa aliança com o Senhor, buscar se fortalecer na fé, através de jejum, através de oração, do estudo da palavra, e buscar mais convívio, né, com os irmãos, se unir mais com os irmãos, não é isso? Então faça isso que Deus vai te abençoar, tá bom? Então é a palavra que Deus
colocou no meu coração para esta live e que Deus te abençoe. Nós tivemos ontem um culto de ensino e oração, ensinamento da palavra e de oração, como acontece todas as terças-feiras na Assembleia de Deus, Rocha Eterna, pastor esse que vos fala, não por merecimento, mas por bondade e graça do Senhor, pastor Rogério Faria. Amém? Estamos aqui toda terça-feira às 19 horas com culto de ensino e oração. E às quintas-feiras é culto público, você é o nosso convidado. E aos domingos, sempre às 19 horas, culto também. Nosso endereço é na Rua Fenícia, lote 16, quadra 73, aqui na Praça da Bandeira, Rio de Janeiro. Quando você vier ao Rio de Janeiro, pode passar aqui. A igreja é pequena, mas o Deus é grande. Nós estamos no templo provisório, estamos aguardando a providência de Deus para que nós possamos ter o nosso templo sede, o nosso mesmo, assim, nós estamos pagando aluguel, é assim que Deus permite e é assim que Deus trabalha. Então o nosso templo é provisório e estamos orando para que Deus nos abençoe, né? Deus pode até usar alguém para nos abençoar, para que nós venhamos ter a nossa sede própria, para juntos adorar no Senhor. Assembleia de Deus, Rocha Eterna, Rua Fenícia, lote 16, quadra 73, culto sempre às 19 horas. Deus te abençoe e te guarde sempre. E vamos orar agradecendo a Deus por essa live. Obrigado, Senhor, por este momento que aprendemos um pouco mais da Tua palavra, de alguns segredos, Senhor, que foram revelados, para que nós venhamos alcançar os Seus propósitos, que eu sei que são bons para nossas vidas, Senhor. Nos dá força, que o Teu Espírito Santo venha nos dar esta condição. Abençoa o Teu povo que está do outro lado da live, que vai assistir depois esse vídeo, Senhor. Tanto aqui no Face, como lá no YouTube, no meu canal. Mas continue abençoando a eles, para que possam compartilhar, e cada compartilhamento venha ser, ó Pai querido, liberado, bênçãos para a esse povo que compartilha este vídeo, até mesmo aqueles que assistem, porque ao compartilhar, Senhor, eles estão colaborando com os assuntos do reino de Deus, estão expandindo a mensagem de Jesus. Abençoa-lhes, abençoa a minha casa, a minha vida, a minha esposa, o nosso lar, a nossa família, nosso ministério, ó Pai querido, e a nossa igreja, a Assembleia de Deus Rocha Eterna. Continue com nossos irmãos, com as nossas irmãs, nos abençoando em nome de Jesus. Abençoe o nosso Brasil, o nosso governo federal, o nosso governo estadual, o nosso governo municipal, Senhor. Te entregamos em Tuas mãos. Salve e abençoe o nosso Brasil, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.